Depois da poda, vem o fruto. Bem-vindo ao Café com a P de hoje. A gente vai falar sobre Gálatas, carta de Paulo aos irmãos da Galácia, onde ele fala que o Evangelho é autoridade e não opinião. O Evangelho nos traz liberdade, não escravidão. Principalmente, nos conecta com uma vida espiritual, não com uma vida carnal. Isso fala de transformação advinda do alimento, da seiva bruta que flui da árvore da vida, à qual nós estamos conectados. Bom dia, pastora Fernanda. Bom dia a todos que estão aí online, chegando. Grande beijo. Vamos lá, abre teu coração, abre a tua mente, abre teu espírito, o que Deus tem para falar para você. Vamos nessa, meu café está aqui, hoje nós vamos de Homem de Ferro aqui, ó. Aleluia. Nessa temporada, abra a sua Bíblia. O desafio é literalmente esse, sabe? Gente, eu amo Bíblia virtual. Eu amo várias versões da Bíblia que o aspecto virtual nos permite. Mas tem uma Bíblia impressa. A gente está vivendo uma era de influência digital muito forte. E isso acaba nos afetando de alguma forma na maneira de relacionamento, de comunicação e tudo mais. Por isso eu te aconselho severamente a ler a Bíblia de papel, longe de tecnologia, por um aspecto unicamente de foco, para que você consiga fazer aquilo que um dia a gente já fez na vida, se é que você existia antes da internet, como eu, né? Então, deixa eu só te lembrar, até a pastora Fernanda postou um vídeo aí que eu compartilhei, muito legal, que é aquela história, né? Imagina se os jovens, adolescentes de hoje usassem a Bíblia como usam o celular, né? E eu vivi uma época que eu tinha amigos que levavam a Bíblia para a escola, que não saíam de casa sem a Bíblia. A gente ia para o culto carregando a Bíblia na mão, né? Então, isso é muito importante. E práticas assim, elas se tornaram muito ricas neste momento. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Nela você encontra realmente tudo o que você precisa para ir além. Hoje nós vamos abrir a Bíblia em Gálatas. Eu te convido a abrir no capítulo de número 5. Gálatas capítulo de número 6. Não, Gálatas 5, perdão, isso mesmo. Vamos lá. Aleluia. A partir do verso 1, Gálatas 5:1. Escreve aí se você gosta de colorir sua Bíblia, fazer textos correlacionados, né? Muito bom. Gálatas 5:1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixardes circuncidar. E outra vez vos declaro solenemente que todo homem que se permite circuncidar, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Aleluia. Pai, fala conosco, Senhor, de maneira pessoal, de maneira intransferível, Senhor, de maneira intransponível, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré, é que nós oramos, Senhor. Manifesta a Tua graça, manifesta o Teu poder, Senhor, sobre cada um de nós. Vem entrando em cada lar, em cada mente, em cada coração, Senhor. Vem, Senhor, impactando as nossas vidas com unção, que
que vem do alto, Senhor, com o poder do amado Espírito Santo. Aleluia. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Marca alguém, convida alguém aí, em nome de Jesus, e vamos em frente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bom, queridos, nós estamos falando da linha temporal do propósito eterno. Eu estou mostrando para vocês que o propósito de Deus é ter uma família de filhos semelhantes a Jesus, do Gênesis ao Apocalipse. Chegamos aqui na carta de Paulo aos Gálatas, onde eles estão vivendo uma situação, tá? Uma situação de conflito, de combate, que Paulo os exorta severamente. Mas a live de ontem foi pancada, né? A live de ontem foi um taco de beisebol ungido na cabeça de muita gente. E hoje eu quero dizer o seguinte, que depois da poda vem o fruto. Para te alegrar, para dizer para você o seguinte, a gente confronta, a gente exorta, mas eu quero dizer para você que a partir do momento que a gente permite essa atitude na nossa vida, a gente dá lugar ao crescimento. Porque a Bíblia fala que o machado está posto à raiz da árvore. Por quê? Porque Deus, anota isso, Deus quer que eu e você e eu, que a gente tenha interrompido na nossa vida todo o alimento, todo o fluxo que não venha da árvore da vida. Quando a gente vai lá para o Gênesis, a gente vê que a proposta do inimigo entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele queria que o homem vivesse baseado no conhecimento. Tá? Não confunda. Ah, como o diabo queria que o homem vivesse do conhecimento do bem e do mal, então hoje não existe mais bem e mal, hoje não existe mais certo ou errado. Mentira. O certo continua sendo certo, o errado continua sendo errado. O que o inimigo queria e quer é que as pessoas vivam alheias, independentes de Deus, baseadas na força do próprio braço, do próprio intelecto, filosofia, ideologias pessoais, que representam a expressão da força humana, da força do braço. Deus sempre quis que as pessoas vivessem na dependência do Espírito Santo e fluíssem através da vida. A vida não anula certo e errado, a vida não anula regras, a vida não anula princípios. O que a vida Zoe, a vida não criada, a vida de Deus nos mostra é o seguinte, é que aquilo que era impossível, o que era impossível? Acertar. O que era impossível? Viver de acordo com os padrões de Deus, elevados. Isso é impossível. É isso que toda e qualquer religião prega. É a tentativa humana de aproximação de Deus. E o que o Evangelho prega? Ele diz assim, o que era impossível para o homem é possível para Deus. Jesus se faz carne, é tentado a viver pela sua própria vontade, realizar milagres pela sua capacitação divina. Nós não estamos nem falando da força do braço humano de Jesus. Nós estamos falando que o diabo o tentou para que ele, sendo Deus, agisse como Deus em situações humanas. E a Bíblia fala que Jesus não usurpou ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. Em outras palavras, ele podendo num segundo invocar mais de 70 mil anjos, ele se sujeitou a Deus completamente, de tal maneira que ele disse que não fazia nada daquilo que não via o Pai fazer. Ele não fazia nada sem o Pai. Então, em nome de Jesus de Nazaré, eu desejo tanto que vocês me escutem e me obedeçam, para que eu possa manifestar livremente, a minha glória através de cada um de vocês.
Oh, Senhor, nós queremos te ouvir. Queremos te obedecer, Mestre. Uau! Os irmãos, uau, dá glória a Deus aí. Abre a tua boca, crente. Dá um glória. Dá um glória. Uau, Deus é lindo. Olha só. Os irmãos da Galácia, eles estavam vivendo uma situação. Eles estavam um conflito entre judeus e gentios. Por quê? Os gentios ingressados no Evangelho vieram pela mensagem da graça. E os judeus ainda estavam se mantendo na prática enferma de achar que, obedecendo fielmente cada detalhe da lei, os faria melhores do que os outros, mais cristãos, obedientes, mais espirituais do que os outros. Estavam impondo isso sobre os gentios. E aí Paulo entra aqui em algumas discussões muito importantes, tá? Primeiro, Paulo começa a mostrar o seguinte, que o evangelho não é opinião, é autoridade. Eu quero começar por aqui, eu quero começar dizendo isso aqui para você. Falei isso nas outras lives, vou repetir. Hoje, diante do politicamente correto, os cristãos se põem numa seguinte posição de defesa. Olha, isso aqui é o evangelho. Isso aqui é o que eu creio, isso aqui é o meu ambiente de culto, não interfere. Isso é atitude de proteção. Tamanho o nível do ataque, da perseguição global contra o evangelho. Se você não está enxergando, pede a Deus que lhe dê colírio. Essa atitude é uma atitude de proteção. Ela é diferente da atitude ativa de expansão do reino. A expansão existe uma autoridade no evangelho baseado numa verdade absoluta, revelada através de epignose, conhecimento que não vem de maneira empírica, baseado em observação, mas advindo diretamente da fonte que vem do alto. E isso traz libertação e liberdade. Visão, mente livre, emoções livres, ações livres. Você vira um perigo. Você vira uma ameaça. Os cristãos viraram uma ameaça para todo e qualquer sistema. Olha como o apóstolo Paulo começa com a sua saudação apostólica. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão em minha companhia, às igrejas da Galácia. A todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo o seguinte, e a minha credencial é essa. A minha autobiografia é: sou apóstolo ungido por Jesus, não por vontade humana. Esse Jesus, filho de Deus, nosso irmão mais velho, eu, Paulo, juntamente com os irmãos que estão em minha companhia, não estou sozinho, em nome desse Jesus que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desse atual e perverso sistema mundial. Paulo está falando desse sistema, da nova era. Ele está falando desse sistema chamado mundo. O mundo jaz no maligno. E ele começa aqui no capítulo 1 falando o quanto ele está chocado das pessoas terem deixado o evangelho para seguirem outro evangelho. Então ele vem aqui
trazendo a autoridade do genuíno evangelho e mostrando o seguinte, que o judaísmo não tinha o propósito, por não ser suficiente, de levar o homem à plenitude da graça de Deus. O objetivo era outro. Ele não tinha essa capacidade, esse poder. Então, ele tinha outro objetivo, o objetivo de levar as pessoas à falência da própria carne, diante de tamanha justiça desse evangelho, dessa lei, diante de tamanha santidade dessa lei, entregue por anjos na mão de Moisés, escrita pelo dedo de Deus. Só que o objetivo dessa lei era o quê? Levar o homem à falência, no sentido de que, eu não vou conseguir. Por isso que mesmo nos últimos momentos da lei, dos livros da lei, dos profetas e etc., a gente vê Deus falando assim, por acaso eu tenho sede de sangue de animais? Quer dizer, vocês não estão entendendo. O que eu pedi a vocês era figura, era que mostrasse que através da figura vocês tivessem um coração arrependido. O que eu quero é um coração circuncidado. Então olha que tremendo. Davi venceu Golias por ter o corpo circuncidado. Imagina. O que eu posso fazer, diz o Senhor, com aqueles cujo coração está circuncidado. Senhor, Pai, abre os nossos olhos, nosso entendimento para vermos tudo que está pronto nas regiões celestiais para nós e nos movermos pela fé que ativa o teu favor. Aleluia. Aleluia. Deus, visita a Rebeca agora, neta da tua filha aqui, Senhor. Cura sua mente, visita-la agora em nome de Jesus. Sabe, queridos, Paulo diz o seguinte, não é opinião não, gente. Então, continuando naquela minha linha de pensamento, você tem que sair dessa posição de dizer, esse é o que eu creio, esse aqui é meu território. Não, a questão é, no teu território, você que está sendo alvo da minha evangelização, que é uma mensagem de amor de Deus através de quê? Através de confronto, por meio de oportunidade. Qual oportunidade? Buscar Deus enquanto Ele está perto. Arrependei-vos, desviai-vos dos seus maus caminhos. Essa é a mensagem de evangelismo. A mensagem de que Deus é amor inclui o quê? Esse amor foi a tal ponto que Cristo voluntariamente deu a sua vida para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então nós vamos voluntariamente continuar pecando? Não. Então, o meio pelo qual a pessoa advém a Cristo é por meio de arrependimento de pecados. Então você não tem que ter medo de falar contra o pecado. Pecado é pecado, tem nome. A questão é, como que a pessoa se livra disso? Por conta própria ela não consegue. Ela tem que vir para Jesus. E aí o convite é, existe um fardo sobre você, cai na real. Esse fardo é porque você já está em trevas e não em luz. Vem para a luz. Sai dessa condição. Olha que Deus bondoso. Você não tinha meio de resolver isso, Ele resolveu por você. Basta você ingressar nesse próprio projeto. E não tirar a cruz do processo, tirar o confronto, tirar o arrependimento, tirar a denúncia de pecados. Paulo diz, eu estou chocado. Olha como isso é muito diferente do que Paulo está exortando aqui. O evangelho que eu estou trazendo é o seguinte, ele está dizendo, você não consegue, mas Deus estende a mão. O evangelho religioso é, para você conseguir, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Você tem que deixar de isso. Parece muito, se aproxima muito, mas te joga para o oposto. Essa é a estratégia do diabo, de um lado. E do outro, sabe qual é? Não tem mais regras, não tem mais princípios. Não, agora você está liberado. Também não é. Paulo está dizendo aqui, porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus, ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estiver buscando agradar os homens, não seria servo de Cristo.
As pessoas estavam confundindo os gentios, colocando obras adiante da fé. A fé sem obras é morta, mas não são as obras que vão te levar à salvação. Muitas pessoas fazem boas obras para serem salvas. Isso está errado. Agora, dizer que somos salvos e não produzirmos frutos dignos da metanoia, da transformação de mente, coração e destino, é uma hipocrisia. Se o machado foi posto e interrompeu a seiva bruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, que alimentava tua consciência humana, força do teu braço, para dizer que se você conseguisse, porventura, cumprir uma lista enorme de regras, você se aproximaria de Deus, passa a fluir em você a seiva da árvore da Zoe, da vida de Deus, que te diz tudo aquilo que agrada e que aplaca a ira de Deus e que satisfaz o amor de Deus, só é possível através desse alimento. Por isso que Jesus é muito enfático quando ele diz assim: aquele que está em mim e não produz bom fruto é cortado e lançado fora. Porque tem pessoas que querem estar conectadas com Cristo e não produzir os frutos dignos de metanoia. Não é difícil de entender isso que eu estou abordando dentro dessa visão de nos transformarmos de glória em glória, de capacitação em capacitação, idênticos a Jesus. Nesse processo, a gente interrompe um tipo de alimentação que não nos conduz a Deus, para dar lugar ao fluxo de Deus. E aí tudo aquilo que está conectado em Deus deve produzir bom fruto. Aleluia! Oh. Paulo então diz o seguinte, eu fui convocado por Cristo para pregar esse evangelho. Um evangelho que manifesta o favor de Deus. Ele diz mais, ele diz aqui, ele conta um pouco a história dele, né? Como ele foi convocado por Cristo, como ele estava ali realmente preparado desde a infância, aos pés de Gamaliel, e como ele encontrou Jesus. Então, ele tem um encontro com Jesus, sobe a Jerusalém para se aconselhar com os que já eram apóstolos antes dele, e depois ele vai rapidamente para a Arábia, onde ele passa ali muitos anos. Depois ele volta e vai encontrar com Pedro, e teve com Pedro apenas 15 dias. E ele não viu outro apóstolo a não ser Tiago, irmão de Jesus, e o que ele escreve aqui é aquilo que ele tem recebido do Senhor. Ele também fala no capítulo 2 que Tiago e Pedro e João confirmam o apostolado dele. Ele é indicado por outro apóstolo chamado Barnabé. Bom, Paulo começa a trazer as suas credenciais. Tá? Ele vive um momento de confronto. Ele confronta Pedro. Por quê? Porque Pedro não estava fazendo o que Paulo estava dizendo. Paulo que dizia: faça-se fraco com os fracos, fiz-me fraco com os fracos, forte com os fortes, fez de louco pregar alguns. Este Paulo confronta Pedro, que diante dos judeus estava afirmando uma coisa, diante dos gentios outra. Então existe diferença, tá? E ela está bem clara aqui. Não se permita enganar. E quem ia confrontar Pedro? Paulo. Olha cara a cara, confronta ele, sabe? E depois, com certeza, Pedro acata aquele confronto, por ter um coração ensinável. No capítulo 3, ele vai falando que a fé em Cristo é superior à lei. É lógico, gente. Quando a gente
busca tudo que o Antigo Testamento traz para nós, a gente busca porque sabe que o Novo é complementar ao Antigo. Nunca porque você vai querer voltar a sujeitar a coisas da forma que as pessoas estavam fazendo de maneira errada. Ao contrário, você vai buscar ali o entendimento, a base, o significado, o alicerce. Afinal de contas, mais de 300 citações do Novo Testamento estão falando do Antigo Testamento. Mas você tem que ir com essa motivação. Então, a lei não tinha um objetivo de te libertar. Ela tinha um objetivo de te confrontar e de te mostrar que você não ia conseguir sozinho. A graça, ela vem para te mostrar uma liberdade em Cristo. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: não usem da graça para dar lugar à libertinagem. E é isso que muita gente tem feito. Ao ponto de que, se a gente vai falar a palavra graça, muitas pessoas já rotulam com outras coisas que desvirtuam verdadeiramente do Evangelho. Quando, na verdade, a palavra graça não é apenas aquela repetição decorada de favor não merecido, mas de capacitação, vinda do alto. Então, em nome de Jesus, entenda esse argumento de Paulo: liberdade, não escravidão. A lei vinha para te mostrar o quanto você precisava da graça. E aí, quando você quer abolir a lei, você quer tirar de você a necessidade que a lei traria para te mostrar o quanto a graça é fundamental. Por isso, é o que pregadores do século XIX diziam: antes de você falar do céu, você tem que mostrar que as pessoas estão no inferno. E a graça servia para isso, porque ela mostrava tamanha justiça, bondade de Deus, realmente leis justas, que eram impossíveis de serem cumpridas ao pé da letra, a não ser pelo Espírito de Deus. E aí a aplicação dessa orientação divina, vestida momentânea pela lei, depois pela graça, a aplicação deve se dar na vida espiritual e não carnal. Quantas pessoas, como os religiosos do Antigo Testamento, que estavam usando da lei de maneira carnal, ao ponto que a tornaram doente, hoje os religiosos da não religiosidade usam da graça para dar lugar à libertinagem, à carne. E chegam aonde? No mesmo lugar, fora da vontade de Deus. Por isso que a aplicação da palavra de Deus no seu homem espiritual deve ser feita através da manifestação da vida de Deus, que tem início, meio e fim na palavra de Deus, uma vida de oração. E aí nós chegamos em Gálatas, capítulo 5, no verso de número 22. Os versos anteriores falam das obras da carne. Gente, tem muita gente que no Velho Testamento obedecia à lei em muitas coisas, mas usava dela para viver na carne. Arrumava desculpas dela para viver na carne. Hoje, na graça, muitas pessoas fazem a mesma coisa. Elas buscam os textos bíblicos para validarem uma vida errada, uma vida de pecado. Para dizer o seguinte: não, estou liberado. O Senhor é aquele que diz o seguinte: lava as tuas vestes, compra colírio, cuide para que ninguém roube a tua coroa, aconselho-te que volte onde caíste. Nós falamos, quando passamos por Atos, sobre os dons do Espírito, o mover maravilhoso do Espírito Santo. Depois ingressamos aqui na carta aos Romanos e Coríntios, que vem nos exortando fortemente a chegar nesse ponto. Produzam frutos dignos de arrependimento, de metanoia, de transformação. E aqui a gente vê uma breve descrição das obras da carne. O Senhor nos exortando para a gente não viver segundo a carne,
mas segundo o Espírito. E o verso 22 diz que o fruto singular, o fruto é amor. Entenda amor por serviço. Entenda amor como algo muito mais do que peace and love, tá? Entenda amor como aquele amor mais forte do que a morte. O amor que tudo suporta, mas que é exigente, não é verdade? Alegria, paz, saber que está tudo bem entre você e Deus. A palavra paz aqui, shalom, também significa saber que está tudo bem entre você e Deus. E como você sabe que está tudo bem entre você e Deus? Através de um coração transformado, arrependido, obediente. Não queira arrancar da vida cristã a disciplina. Tá? Isso tudo pode ser imposto de maneira religiosa, não vai levar a nada a não ser manipulação, ou isso tudo pode ser abolido em nome de uma fé que te leva para o inferno. Agora, isso pode ser vivido de maneira espiritual. Disciplina. Jesus, os discípulos, todos eles desenvolveram uma vida espiritual disciplinada. Não por imposição. Gente, quando você ama alguém, você é obrigado a ligar para essa pessoa? Ah, meu Deus, vou ter que ligar para minha namorada, para minha noiva, para minha esposa. Ah, vou ter que ligar. Não. Ao contrário, às vezes você tem que falar, meu Deus, eu não posso ligar, é a 15ª vez no dia. Você espontaneamente até chega a ser ridículo, né? Você motivado pelo amor, pela alegria, você se comunica com aquela pessoa. E por saber que há shalom, que está tudo bem entre vocês. Quando qualquer ser humano normal, na sua faculdade mental, percebe que aquela pessoa que ele ama está chateada, a pessoa pergunta, oi, você está bem? Você está triste comigo por algum motivo? Eu falhei com você por algum motivo? Por quê? Interesse, cuidado, respeito, honra, amor. Isso flui naturalmente de quem manifesta a vida de Deus. Isso não precisa ser imposto, isso é ensinado espiritualmente. Paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Está aqui a lista. Você pode receber isso como um peso, ou você pode falar, meu Deus, que lindo. Se eu estiver conectado na fonte, com o coração aberto, quebrantado, arrependido, isso vai fluir naturalmente, assim como uma criança dormindo cresce. O que é saudável cresce. Mansidão e domínio próprio. Contra estas virtudes não há lei. Então, é isso que a carta aos Gálatas mostra. Ele mostra o seguinte, que você colhe aquilo que você semeia. E que se você está conectado na videira, você vai produzir aquilo que é natural do Senhor. Caso contrário, você vai ser cortado, lançado fora. Então nós somos uma nova criação, que é superior a qualquer necessidade de imposição de regras. Você entende? Elas existem. Os princípios espirituais estão ali, as leis espirituais estão ali. E se você quebrá-las, você vai sofrer consequências, porque aquilo que você planta, você colhe. As suas escolhas são semeaduras. A questão é, você não se submete a elas por imposição religiosa, mas você entende e as cumpre por amor a Deus, na sua fonte, na sua origem. E quando você erra, o primeiro a dizer, vem cá, deixa eu te ajudar, isso não foi bom, isso não foi certo, é o próprio Deus, é o próprio Deus.
Por isso, a nova natureza, ela tem que ter espaço para você deixar ela crescer. Essa é a mensagem de Paulo. E ele termina, né, abençoando os Gálatas. Amém? Ó Pai, obrigado por essa mensagem. Dá-nos, Senhor amado, cortar a raiz que se alimenta da árvore do conhecimento do certo e do errado, para se alimentar da vida que nos conduz à justiça, à retidão, à santidade. Ó Senhor, nos apresentamos, nos esvaziando de nós mesmos, para que sejamos cheios do poder e da capacitação que vem do alto. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, nos limpa e nos purifica para a tua glória e louvor. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, Michael, tive um sonho hoje que eu estava orando por um irmão. Eu pedi que 2 anjos do céu colocassem a espada embaixo dele para que ele levitasse, e fiquei com... Amém, querido. Deus te abençoe. Amém? É isso aí. Deus é bom. Que Ele te oriente nos significados desses sonhos. Queridos, Deus te abençoe poderosamente. Viu? Se Deus quiser, a gente volta amanhã. E amanhã com a carta de Paulo aos Efésios. O Santo dos Santos de Paulo. Então, se prepara. Amanhã vamos vamos mergulhar no mundo espiritual descrito pelo apóstolo Paulo em Efésios. Amo a carta aos Efésios, ela é riquíssima, ela é profunda. Amém? Entra no link da bio, tem ali o grupo do Telegram para você fazer parte, tem um e-book gratuito, 2 e-books pagos que você pode adquirir. Tem um quiz para você responder a respeito de um curso que eu vou fazer antes do fim do ano, disponibilizar para vocês, que é um curso sobre anjos. Mais de 40 pessoas pediram esse curso e nós vamos fazer. Então, vai lá, clica no link da bio e você tem acesso a essas coisas. Por último, se você deseja semear na nossa vida ministerial, aqui o nosso Pix, que é o meu e-mail, tá? rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Amém? Semente bem-vinda. Que Deus te abençoe e multiplique a sua generosidade. Você que ora por nós, você que envia testemunhos, palavras de gratidão, eu também te agradeço muito poderosamente. Amém? Deixa eu só ver aqui antes de desligar, salvar essa live aqui e deixar para vocês, né? Aqui, ó, curso sobre anjos, a enquete está lá, disponível para você. Nós temos aqui 52 pessoas que já responderam, né, que desejam fazer parte desse curso sobre anjos e responderam 2 perguntinhas básicas que vão me ajudar a personalizar esse curso. Então, clica no link da bio, tá lá, quiz, curso sobre anjos e vamos lá, antes do fim do ano eu libero esse curso para vocês. Beijo no coração, vou salvar a live, você faz os 3 Cs, curte, comenta e compartilha. Tchau, tchau, fica na paz de Cristo.